Fala galera, salve, salve, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, uma coisa que eu tenho notado, né, percebido, é muita gente quando começa a estudar Python, pega de repente algum curso para aprender e tal, acaba sendo apresentado a uma ferramenta, uma ideia chamada PyCharm, que é ótima. Eu já usei essa ferramenta, ela é muito interessante, ela tem várias funcionalidades bacanas. Mas ela pode ser um pouco. ah, ela pode confundir às vezes. Isso porque, no caso, qual seria normalmente o processo, né? A gente baixa primeiro o interpretador do Python, instala ele bonitinho. Inclusive, acho que eu preciso até atualizar o meu. E aí depois a gente baixa a IDE. Esse é o, pelo menos quando eu aprendi, essa foi a sequência. Só que existe um detalhe. Quando a gente instala instala um instalador, né? Quando a gente instala o Python, a gente acaba instalando normalmente ele, deixa eu ver se eu acho. Quando a gente instala, esse é o caminho padrão, onde o interpretador é instalado. Então, toda vez que a gente abre o terminal e digita lá Python, né, Python 3.9, tá aqui. É esse cara que ele chama. Só que para quem vai usar o Python com o PyCharm, existe um detalhe que não é muitas vezes conhecido pelo pessoal, que é o seguinte: toda vez que a gente cria um projeto no PyCharm, ele cria um interpretador, uma versão local do interpretador do Python. Como consequência disso, os pacotes que a gente instala externamente usando o pip, para quem não conhece o pip ele é um, opa, ele version. O pip ele é um gerenciador de pacotes do Python. Para quem conhece aí de repente JavaScript, que está acostumado a lidar com npm, pronto, é isso. O pip ele é o npm do JavaScript, só que para Python. E o pip ele baixa pacotes aqui do PyPy. A gente poderia vir aqui, baixar, instalar, só que é muito mais trabalhoso. Quando a gente vai instalar um pacote, a gente usa o pip, ele já instala para gente. Só que é aí que tá. Quando a gente instala pelo pip, normalmente ele vai vincular esse pacote ao interpretador que fica aqui. Só que os projetos do PyCharm, eles usam o interpretador local, é um interpretador diferente que fica dentro da pastinha de cada projeto. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Com certeza eu tenho, porque eu fiz bastante exercício. Eu cheguei a usar bastante o Python, mas. Deixa eu ver. Talvez aqui. Eu acho que eu não vou achar. Não, acho que aqui. É porque depois eu passei a usar o próprio VS Code. Então, enfim. É, isso às vezes confunde, tá? Por quê? Porque quem não sabe disso, às vezes pega uma instrução, um vídeo no YouTube que ensina a instalar um pacote e aí a pessoa vai, usa o pip e na hora de importar lá no projeto não funciona e fica perdido. Então, o que, que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero trazer uma forma alternativa de usar o Python sem o PyCharm, porque aí a gente fica mais ciente do que está acontecendo. Mas vamos lá. Como que eu gosto de fazer? Né? Vou criar aqui, sei lá, uma pastinha para mostrar para vocês. Vou chamar ela aqui Python Virtual Env Demo.
Python Virtual Env Demo. Isso aí. E aí o que acontece? A partir daqui, eu vou abrir esse projeto no VS Code. Abrindo esse projeto no VS Code, qualquer arquivo .py que eu criar aqui, eu vou ter o interpretador do Python global, digamos assim, o cara que fica ali na pasta AppData que eu mostrei para vocês. Eu vou abrir ela ali de novo. Local, Programs, Python 39. Então, esse interpretador aqui é o que está selecionado aqui. Como que eu sei disso? Ali aparecendo aqui embaixo. Está me dizendo o caminho dele. E aí o que acontece? Todo arquivo que eu criar aqui, por exemplo, print hello world. E aí, aproveitando o gancho, como que a gente faz para rodar arquivos Python no VS Code? Primeiro, a gente tem que instalar a extensão do Python. Então, eu vou vir aqui na Extensions, Python. Preciso ter o interpretador configurado, instalado, tá? Preciso ter esse cara aqui. E, tendo essa extensão, para eu executar esse arquivo, basta eu pressionar aqui Ctrl Shift P e executar o comando run Python file in terminal. E aí ele já abre aqui para mim o terminal, executa e já mostra aqui para gente. Eu sei que pode ser um pouco chato, né? Ter que ficar toda hora fazendo isso. Vocês podem configurar um atalho também. Tá? Eu, como vim do PyCharm, eu me acostumei a utilizar o atalho Alt Shift F6. Pronto. Alt Shift F6. E aí, toda vez que vocês estiverem no arquivo Py de vocês, basta pressionar a tecla Alt Shift F6 e ele executa o arquivo para a gente. Só que, voltando ao problema, não ao problema, né, mas ao detalhe das extensões. Toda vez que a gente instala uma extensão utilizando o pip, essa extensão ela fica vinculada a essa parte aqui, né, a esse interpretador, e aí esse interpretador passa a poder enxergar essas extensões. Como que a gente faz para verificar as extensões que nós temos instaladas? Se não me engano, pip list. Isso, essas são as extensões que eu tenho instaladas neste momento. Com o tempo, à medida que a gente vai estudando e etc., a tendência é essa lista aqui crescer. Existe algum problema nisso? Não, de forma alguma. Só que para quem for trabalhar com extensões, com projetos, isso pode ser um incômodo. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa listar as dependências de um projeto. Só que se a gente exportar isso tudo aqui, ele vai exportar como dependência todos esses pacotes. E às vezes vocês não estão utilizando todos esses pacotes no projeto de vocês. E aí o que acontece? O camarada que for lá, de repente, baixar o projeto e instalar as dependências dele na máquina, vai instalar uma série de outros pacotes que ele não vai precisar utilizar. E, enfim, acho que não é uma boa ideia deixar isso acontecer. Qual seria a solução? Trabalhar com VirtualEnv, que na verdade é, de certa forma, o jeito que o PyCharm funciona. O problema é que isso, pelo menos, não me foi explicado, e é isso que às vezes acaba confundindo. O que o VirtualEnv faz? Ele cria um ambiente virtual dentro daqui do projeto, da pasta do projeto, e dentro desse ambiente virtual vamos encontrar um interpretadorzinho local, digamos assim, do Python. E aí, usando esse formato, todos os pacotes que a gente instalar, eles vão ficar restritos a existir dentro desse ambiente virtual. Qual é a vantagem disso?
A vantagem disso é a gente poder exportar, por exemplo, todas as dependências somente vinculadas a esse projeto. Vamos fazer uma demonstração aqui. Digamos, como que a gente faz para funcionar, né, para trabalhar com o Virtual Env. É bem simples. Primeiro, vocês precisam instalar esse pacote. Ele não vem normalmente pré-instalado no Python. Então, para a gente baixar esse camarada, a gente vai executar pip install virtual env. No meu caso, já está instalado. Feito isso, como que a gente usa o virtual env? É só executar aqui virtual env e dar um nome para a pasta onde vocês querem configurar esse ambiente virtual. Normalmente a gente chama de venv. O que ele vai fazer? Ele vai criar a pasta venv aqui no projeto e vai instalar aqui, vai copiar, né? Digamos assim, o mínimo do mínimo para a gente conseguir trabalhar. Então ele vai ter uma versão local do Python, do interpretador, que está aqui, ó, Python. Ele tem uma versãozinha aqui do pip dele e tal. E aí, como que a gente faz para, de fato, trabalhar com ele? Primeiro ponto. Não sei se vocês notaram, aqui apareceu um box dizendo que foi detectado um outro interpretador. De fato, agora se a gente analisar, a gente tem o interpretador global do Python e a gente tem o interpretador que está dentro da pasta do nosso projeto. Selecionando esse interpretador, a gente pode ver aqui embaixo que mudou o nome aqui, ó, Python 390, 64 bits, venv. E como que eu faço para mudar o escopo aqui do meu terminal, para trabalhar com os comandos do virtual env? Basta eu vir aqui, entrar na pasta venv, scripts e executar o activate.bat. E aí vocês reparem que agora a gente tem esse venv aqui na frente. Feito isso, agora todas as dependências que eu instalar vão ficar instaladas aqui dentro da pastinha venv. Certo? Vamos fazer um teste aqui. Vamos instalar, por exemplo, a dependência Pygame. Então ele vai começar a fazer o download. Instalando. Pronto. Temos aqui agora o Pygame dentro aqui do lib. E aí agora eu posso passar a utilizar essa dependência dentro do meu projeto. Tudo bem? Bruno, beleza. Terminei o meu projeto. Como que eu faço para exportar essas dependências? E aí, antes disso, a gente pode fazer aqui até um pip list para a gente ver as dependências que estão aqui dentro. Olha só como que está diferente agora. Eu literalmente só tenho aqui listado as dependências que eu estiver utilizando. E na hora que eu exportar isso para um arquivo, de repente para deixar registrado aqui, para quem for, de repente, fazer o download do projeto, ficar ciente de quais as dependências que precisam ser instaladas, basta eu fazer o seguinte, pip freeze, maior que, e o nome de um arquivo, por exemplo, requirements.txt. O que isso vai fazer? Ele vai criar um arquivinho aqui de texto com as dependências do meu projeto, o nome delas e a versão que está instalada. E aí, de repente, se a gente subir esse projeto para o GitHub, a gente pode colocar esse arquivinho aqui, e aí o camarada que for clonar o nosso projeto, basta ele instalar essas dependências. Aqui fica fácil. Como a gente só tem uma única dependência, eu poderia vir aqui, né, configurar meu projeto todo, pip install pygame. Mas e se eu tivesse 5, 10, 20? Existe um jeito mais fácil para a gente gerenciar isso. Como que é esse jeito? Partindo do princípio que vocês têm um arquivo como esse aqui, basta vir na raiz do projeto e executar o comando pip install -r e o nome do arquivo txt.
E aí o que ele vai fazer? Ele vai varrer esse arquivo, pegando cada uma dessas dependências e instalando automaticamente para vocês. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, prefiro trabalhar dessa forma. Eu acho que fica mais transparente e menos confuso. Aqui eu sinto que eu tenho um controle muito maior do meu ambiente de desenvolvimento. Eu posso alternar facilmente entre os meus interpretadores. E até se a gente tivesse aqui múltiplas versões do Python, eu sinto mais facilidade, eu sinto que é mais transparente esse gerenciamento. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like caso tenham. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!